Eu fui a Vai. trabalho lá e se vira. E assim, só que na primeira vez, eu tive uma experiência muito marcante que eu morava em tipo um dormitório de estudantes lá, Uma né? república, sei lá, Uma uma coisa assim. república, é. E aí tinham estudantes de todas as nacionalidades. E aí tinha um japonês lá, que tava estudando na mesma faculdade que eu, que ele era amigo ali dos coreanos, não sei o quê, e ele ficava falando coreano, assim, fluente com os caras. E assim, na minha grade de estudos lá na faculdade, eu tinha que estudar japonês. Então eu tava estudando o mínimo ali que eu tinha que fazer, eu achava legal e tal, mas era muito difícil. E aí esse japonês, um dia eu cheguei pra ele e perguntei, caramba, como é que você fala tão fluente coreano? Você estuda quantos anos, cara? É muito legal ver você conversando com o pessoal, é de um pra um, né? Normal, assim, você conversa. Ele, pois é, não, sim, eu estudei um ano coreano e tal. Aí eu falei, um ano? E você tá falando desse jeito? Como que você conseguiu estudar um ano e falando desse jeito? Aí, filho da mãe, cara, eu nunca me esqueci. Ele jogou o ombrinho pra cima e falou assim: É, I studied. Eu estudei. Eu falei, caraca, cara, que japonês filho da mãe. Pior é que ele tá certo. Se você se aplica, o que ele tava querendo dizer é, eu realmente estudei, né? É. Se você se aplica ao negócio, você consegue. Eu falei assim, cara, eu tenho uma oportunidade única na minha vida de aprender uma linguagem que eu acho muito legal e que talvez não tenha outra oportunidade dessa, né? Eu falei, então quer saber de uma coisa? I Esse vai ter o meu foco. I student too. A study. Aí eu fiquei. é, o curso que eu tava fazendo no japonês era o mais básico, era o curso 1, né? E aí eu saí de lá falando o nível do curso 3. Caramba. Porque eu fiquei o dia inteiro. Eu ficava. Não é que eu ficava o dia inteiro estudando, mas eu Todo realmente tempo que estudava você tinha? muito. O tempo que eu tinha, eu estudava muito. E em vez de acabar a aula eu ir de volta pra casa, eu ficava lá na faculdade, porque tinham uns professores trainee ali que ficavam ajudando os alunos. E eu fiquei amigo deles. Então a gente saía junto, então eu tirava dúvida com eles. Aí meu japonês cresceu muito. E foi por causa disso que eu consegui um emprego depois pra conseguir, né, trabalhar no Japão. Porque se não fosse isso, Que você já falava a língua e tu eu não já era... teria coelho no Japão. Você Aí, não ó. seria um coelho no Japão. Seria o O Sage. o Sage. É, o Nihon Sage. no Usagi, é isso aí. Esse é o coelho da Chile. Esse é o Talvez. coelho do Chile. É. Talvez eu não fosse nem coelho do Chile, é. Mas é doideira, cara. Aí eu estudei bastante, mas assim, o pessoal pergunta, você é fluente? Cara, é difícil, porque dependendo do meio que você me joga, eu sou fluente, consigo conversar. Agora, dependendo do meio, eu não vou conseguir porque me falta vocabulário. A gramática não é o problema pra mim, mas o vocabulário, cara, pô, é muito vasto, assim, tem muitas coisas diferentes que eu não vou conseguir conversar política com você porque não fazia parte Você do fala, meu dependendo ciclo de dia a dia. se tipo assim, uma coisa bem comercial, aí já ficou uma linguagem diferente, né? diferente, É muito é mais difícil. formal, né? Seria. Não é só formalidade, são as palavras mesmo que eu não conheço. Tem muita Entendeu? palavra. A gente tava fazendo curso de inglês, o professor tava falando, né? É igual o inglês tem igual o Brasil, né? O português. Manga. Tem a manga fruta, tem a manga da camiseta. Então, aí você. Então, dependendo do contexto ou do lugar, difícil. é difícil, muitas palavras, né? Sabe uma coisa que eu tinha muita dificuldade de falar no telefone? Porque o japonês ele é muito contextual. Então, por exemplo, assim, a gente, digamos que aqui vocês dois são professores, eu chego no meio, eu começo a conversar com os professores. No japonês, eles não é isso, é sensei. Sensei pode ser o professor, eu posso estar falando especificamente com você, que é o professor, ou eu posso estar falando de todos os professores. É tudo uma palavra só, Uma sensei. palavra só. E eles sabem pelo contexto. Ele não o que tem que eu quero dizer. plural. Não tem. Não tem plural. E aí, no telefone, como é que você não tá olhando pra pessoa pra ver os gestos, pra saber a conversa? Cara, o telefone é muito difícil, é uma coisa que a gente não para pra pensar. Mas era muito difícil falar no telefone. Que e até aí, intensidade, você não sabe se ele tá... A expressão da pessoa, né? Da palavra que ele usou pra... Se ele tá... a forma como ele tá falando, né? pois é, a forma que ele tá falando, o contexto da conversa, porque o japonês gosta de cortar muitos conectivos também entre uma frase e outra. Eles colocam a palavra, mas eles cortam o que junta as palavras. E aí você, às vezes, se você não tá acostumado, você fica meio sem saber, né? Sim, Fica meio entendi. perdido. É difícil, cara. É O japonês é difícil. complicado. É mais difícil você falar o japonês ou escrever pela letra deles serem... Pela letra, a grafia ser diferente. Né? Escrever, você tem que aprender 3 alfabetos, não basta 3 alfabetos? 3. É porque hiragana, katakana e o kanji. Caramba, 3 alfabetos. 3. Você consegue escrever só com um deles. Mas se você sai na rua pra conseguir ler as coisas, tem que saber os 3. Não adianta. Porque vai eles escrevem tudo os 3. Uma frase, às vezes ele usa os 4 alfabetos. O hiragana, katakana, kanji e o nosso, que é o romaji, né? Às vezes em uma frase só Tá tem tudo. tudo. Porque cada um abrange é mais abrangente o vocabulário lá ou não? Não tem isso. Eu não acho que Um é mais formal, mais abrangente. informal. É porque é o seguinte, o kanji, ele não carrega um som, ele carrega uma ideia. Então, por exemplo, assim, quando eu tô falando de verbo andar.
né? Aruku. E esse verbo, ele não vai... Eu vou colocar o kanji desse verbo a hora que eu estiver fazendo a frase, só que o verbo a gente conjuga ele, né? Eu estou andando, eu vou andar. A conjugação é feita com o hiragana, né? O hiragana, que é o... e esse sim carrega som, essas são as sílabas, né? São 56, 70 e poucos sílabas. E aí, o hiragana. O katakana, ele é usado pra a mesma coisa que hiragana, só que é pra estrangeirismo, porque depois da Segunda Guerra, eles pegaram muito estrangeirismo. Então, por exemplo, copo, em japonês, é copo, por causa do português mesmo. Part-time job, é um trabalho de meio período lá, é arubaito, por causa de Arbeit, que é alemão. E tem vários, assim, por exemplo, bolo, que é cake em inglês, em japonês é cake. É bem próximo, né? E aí eles usam pra isso o katakana, entendeu? E algumas coisas eles vão lá e usam romaji mesmo, sei lá, web, ou eles abriram o vocabulário deles pro mundo, assim, pra encaixar, né? Legal. Sim, interessante, sim. Né? Porque agregou ao vocabulário deles e pra quem vem, né? Pois quem chega, né? Difícil é pra gente aprender só, né? É mais difícil. Mas a gramática não é tão difícil. Eu acho que inglês é mais difícil que japonês. Você bem mais difícil? Eu acho bem mais difícil que japonês. É que a gente tá mais acostumado, né? De ouvir nos filmes, não sei o quê. Mas a gramática do japonês é bem mais simples, na verdade. É bom que o inglês não tem acentuação, né? Eu já acho uma coisa já um pouquinho melhor. Mal, né?